Olá! O assunto de hoje é mais um sensor aí de temperatura e umidade relativa, o AHT-10. É um sensor aí que a gente encontra com facilidade no Brasil, mas que não é aí assim tão popular. A gente não vê muitos projetos, muita menção a ele por aí. Nesse vídeo eu vou mostrar as características dele, mostrar ele funcionando, para no final a gente ver se é mais interessante usar ele do que outros sensores mais populares, como o DHT-11 ou o LM35. Ok? Então acompanha aí. Bem, vamos conhecer um pouco mais sobre esse sensor, né? E o jeito de fazer isso é olhar o datasheet dele, né? Então tá aí o AHT-10 Technical Manual, da empresa chamada ACE. Então é um sensor de temperatura e umidade. Ele fala ali que tem a parte de calibração. A primeira grande vantagem aí dele é a interface dele, que é uma interface 2C padrão, né? Comparando aí com os sensores DHT, né? Os DHT eles usam ali um protocolo próprio, né? Que é baseado em tempos. Então é uma coisa que é um pouco mais delicada de fazer. Ele fala também que tem uma estabilidade, tem um encapsulamento aí SMD. Deixa eu olhar aqui. Isso aqui é o sensor em si, né? Ele tem ali 6 pinos, mas desses 6 pinos tem um que não é usado, sobram 5, né? Ele tem ali o SDA, o SCL, o Ground e o VDD. Então esses dois aqui é da interface 2C, esses dois é alimentação. Esse pino ADR aqui é algo meio confuso, né? Deixa eu olhar aqui na documentação. Ele não fala nada com relação a você poder mudar o endereço dele do I2C. Ele teria um endereço único, porém tem algumas plaquinhas por aí que dão ali, tem um jumper para escolher entre dois endereços. Pelo que ele fala aqui, esse pino ADR não faz isso, ele não menciona fazer isso. Então eu ficaria um pouco com medo aí de tentar usar o outro endereço dele. Bem, vamos dar uma olhada na parte da performance do sensor, né? E aqui a gente tem umas informações interessantes, né? Tem aqui uns gráficos para mostrar o erro dele com a variação do que ele está lendo, né? Então, se a gente olhar aqui primeiro a umidade, né? Ele trabalha aí de 0 até 100% de umidade relativa. E se a gente olhar o pior caso, né? O máximo, a gente vê aqui que nos extremos dessa faixa, ele pode chegar a ter um erro aí de mais ou menos 5%, né? Quer dizer, você está lendo ali, onde era para ser 0, de repente você pode estar lendo 5 aí, está dentro da precisão aí que eles garantem aí, né? No pior caso. No caso típico, a coisa já melhora bastante, já é 3. Porém, se você limitar a tua faixa, estiver numa faixa aqui menor, que você está longe dos extremos, a precisão aqui já veio para 2%, né? Então tem uma precisão bem melhor se você estiver trabalhando aqui nessa faixa. A temperatura, acho que isso é mais perceptível, né? O sensor ele trabalha de menos 40 até 85, mas quando a gente olha aqui na curva, né? Se você olhar aqui o erro nos extremos, né? Ele pode chegar até perto de mais ou menos 2 graus, quando você está lá nos 85. Quando você está nos menos 40, é mais ou menos 1,5 por aí, né? Porém, se você estiver trabalhando aí na faixa de temperaturas normais aqui no Brasil, vai de 10 até uns 50 graus, né? Temperatura normal, fala assim de ambiente, né? Aqui no Brasil, a gente tem aí um erro máximo aí abaixo de 0,5%, de meio grau, e até o típico é até abaixo disso, né? É alguma coisa, ele fala lá 0,3%. 0,3 graus centígrados aí de erro típico aí dele, né? Isso é muito melhor do que um DHT-11, né? O DHT-11, ele fala ali num erro aí de mais ou menos 2 graus, na faixa de 0 até 50, e é algo comparável aí com o DHT-22 ali, né? Que fala num erro aí de meio grau aí, ele fala meio grau em toda a faixa da operação dele, né? Então, o que isso aqui diz pra gente, né, é que esse sensor AHT-10, ele tem aí uma precisão muito boa aí para aplicações aí simples, onde você vai trabalhar aí numa faixa mais restrita, principalmente de temperatura, né? Então é algo aí que
considerando assim, o preço dele, é uma alternativa muito interessante para o DHT22 e para o DHT11. Bem, vamos olhar agora como é que funciona a parte de comunicação dele, né? Como é que é isso? Dentro nós vimos, né? Ele é I2C, tem em princípio um endereço fixo, que é 0x38, e ele aceita na escrita 3 comandos aí. Tem um comando de inicialização, um comando que dispara uma medição, e tem um comando de soft reset. Quando você lê, o primeiro byte que você lê é um byte de status. Nesse byte de status, o que interessa aí pra gente, na verdade, são somente 2 bits. Tem um bit 7 aqui, que diz se está ocupado ou não. Então, 1 quando ele está ocupado, 0 se ele não está fazendo nenhuma leitura no momento. E tem o bit 3, que informa se ele está calibrado ou se ele precisa de uma calibração. Então, no momento de funcionamento, a primeira coisa que você faz é fazer o software reset dele, né? Então, quando você liga, né? Você vai mandar lá no I2C, né, o stat, o endereço dele, dizendo que é uma escrita, ele vai responder com o ACK, e aí você manda o comando software reset, ele manda o ACK, e aí você tem aqui o stop, acabou aqui essa comunicação I2C. Na hora que eu quero disparar uma medição, depois que eu fiz software reset, é bom eu ler o status e ver se ele precisa ter ou não uma calibração. Se ele precisar de uma calibração, aí o que eu vou usar é esse comando de iniciação. Deixa eu ver se ele está aqui. Se ele mostra aqui o comando, é que ele não está mostrando. Eu acho... Não, é que ele não mostrou esse comando, mas o comando de iniciação é um comando que ele vai fazer a calibração. Você tem que dar esse comando, dá um tempo aí, e aí ele demora, eu acho... Não sei se ele fala aqui, ele não está falando muito, mas você tem que dar um tempo. Se ele fala aqui mais alguma coisa, ele não está falando. Mas depois que você der a iniciação, você tem que esperar um tempo e aí está pronto para você usar ele. Para fazer a leitura, eu tenho que dar o comando trigger. O comando trigger, eu de novo vou fazer uma escrita no endereço dele, dou o comando de trigger e depois tenho que mandar 2 bytes aqui meio mágicos aí, né, para disparar a leitura. Depois que eu disparar a leitura, eu tenho 2 opções. Uma é eu esperar aí, são cerca de 80 milissegundos até ele acabar a leitura. A outra opção que eu tenho é ficar lendo o status e testando aquele bit lá que me informa se ele acabou a leitura ou não. Na hora que a leitura acabou, aí eu posso fazer uma leitura completa. Eu disparo a leitura e leio, além do status, eu tenho aqui mais 1, 2, 3, 4, 5 bytes que tem aí os dados de umidade e temperatura. E aqui ele explica um pouquinho como é que você faz para extrair esses dados. Nós vamos ver isso um pouquinho melhor na hora que eu for usar ele aí na prática, ok? Bem, vamos à parte prática, né? Eu tenho aqui uma plaquinha, né? Aí a foto dela, mas quem quiser ver, tá aqui ela. Eu estou usando aqui o Pico 2, mas poderia ser o Pico também. Mesmo qualquer outro aí que trabalha aí com MicroPython. Ele está aqui ligado no sensor. E eu estou usando aqui o MicroPython, né? No caso do Pico 2, no momento eu tenho que usar uma versão preview, né? Uma versão que ainda está em desenvolvimento, mas funcionou tudo direitinho, nenhum grande problema. O meu programa é um programa bem simples, então vou dar uma passada aqui bem rápida. Eu tive aqui não ensinar para vocês a programar em MicroPython, tá? Então eu tenho que importar aqui a parte do acesso aos pinos, o acesso ao I2C. Vou importar as funções de tempo aqui do time, né? O sleep. Aqui os constantes, né? O endereço do módulo 0x38. Os bits de calibração e de pronto. Aí eu preparo a interface 2C, digo quais são os pinos que eu estou usando, né? Isso é uma coisa legal na Pico, né? A interface 2C você tem algumas opções aí, acho que são umas 3 ou 4 opções aí de pino. Então você escolhe aí, tem 2 de 2C, no caso estou usando aí 2C0, o pino 16 e 17. Eu fiz uma funçãozinha aqui para pegar o status, no fundo ele vai só ler 1 byte, depois devolve esse byte. Então, começo o programa, o que eu faço? Eu vou ler ali o status, se ele indicar que precisa de uma calibração, eu vou mandar o comando de calibração, né, o comando de iniciação com 2 bytes mágicos aqui em seguida, esperar 10 milissegundos para ele fazer a calibração. Aí eu entro aqui no meu loop principal, onde eu vou pegar e vou mandar o comando lá que dispara uma leitura, né?
E aí eu vou ficar lendo o status até ele indicar que acabou a leitura. Acabou, eu vou ler ali os 6 bytes, aí é que tem as continhas todas, né? No fundo, eu tenho aqui 3 bytes aqui que vão dar a umidade, tem que deslocar isso apropriadamente, depois fazer uma divisão, uma multiplicação, e eu cheguei lá na umidade. E a temperatura, eu tenho aqui 2 bytes, eu tenho, desculpa, 3 bytes, mas um deles aqui eu tenho só uma parte dos bits que me interessam, tem que juntar tudo isso aqui, deslocar, vou fazer umas continhas, e aí eu chego no valor da umidade. Então, o meu programa, o que ele vai fazer é, dispara uma pedida de leitura, leio o status, até ele ficar pronto, leio a resposta, faço as contas, imprimo aí os dados de temperatura. Então, vamos botar para rodar. Certo? Tá lá, ele precisou fazer a calibração, calibrou, tá lendo, a umidade aqui tá em torno, perto dos 50%, né? 48%, temperatura 23 graus aí, do ar-condicionado. Hoje a temperatura lá fora deve estar um pouco mais para cima. Ok? Então tá aí, funcionando aqui, usando aqui no meu amigo Pico 2. Deixa eu fazer uma velha malandragem, só para vocês verem que está funcionando. Eu vou colocar meu dedo aqui em cima do sensor. Deve fazer a temperatura subir um pouco. Olha lá, 25, 26, né? Tirar o dedo e deve baixar a temperatura daqui a pouco. Já está baixando. Ok? Bem, vocês viram aí as características desse sensor, vocês viram ele funcionando, né? Então é hora de responder aquela pergunta. É interessante usar ele? É melhor do que usar aí um DHT-11 ou um LM35, que são aí sensores mais populares de temperatura? Eu diria que sim. A primeira grande vantagem dele é a interface 2C. Isso aí facilita a conexão, né? Você não precisa, por um lado, fazer um protocolo aí proprietário, no fundo, mexendo na unha, num sinal aí de I/O, né? Que é o que precisa fazer com o DHT-11 e o DHT-22. Também tem no caso do LM35, ele usa um ADC, né, que tem lá os seus erros, dependendo do modelo de computador que você usar, isso pode ser meio complicado. Tem o caso, por exemplo, do Raspberry Pi, que não tem uma entrada ADC, né, então o fato de usar essa comunicação em 2C é uma grande vantagem. E, por último, dizer a questão da precisão dele, a precisão dele é boa, né, a gente viu, principalmente se a gente estiver trabalhando aí numa faixa mais restrita, né, então é um desempenho bem melhor do que o do DHT-11, ou mesmo do LM35, e é algo próximo ao DHT-22, que tem por um lado a desvantagem de ter um protocolo proprietário, e por outro lado tem um custo mais alto. Ok? Se você gostou desse sensor, eu recomendo vocês darem uma olhada no meu livro aí, né, usando sensores com a Raspberry Pi Pico, onde eu falo não só do sensor, mas uma série de outros aí, e tem ali uma grande variedade aí de sensores aí de temperatura. Então, para quem estiver querendo escolher aí um sensor para o seu próximo projeto, nesse livro vocês vão achar aí bastante dicas e também exemplos de código já pronto aí para usar. Ok? Por hoje é isso. Obrigado.